E aí, pessoal, bem-vindos ao Dev Raiz. Hoje o papo é reto, PHP Fibers. Mas sem mágica, sem tutorialzinho básico. A gente vai fundo na engenharia, entender como essa ferramenta resolve BO de produção de verdade, olhando o que acontece por baixo dos panos. E para a gente começar, dá uma olhada nessa citação. Ela resume exatamente o sentimento, sabe? É sobre ter um ganho de performance, assim, absurdo, mas sem ter que transformar o código num monstro ilegível. E é essa promessa que a gente vai investigar aqui hoje. Beleza, vamos botar o pé na realidade, então. O problema é esse aqui, com um clássico, todo dev que já está há um tempo na estrada já viu isso. Imagina um dashboard, um painel de suporte, que precisa puxar dados de, 5 microserviços diferentes. Cada chamada, cada request é uma operação de I/O que trava tudo. A gente chama o serviço A, espera, chama o B, espera de novo. E o resultado final? Bom, é esse aí. 2,5 segundos. Em produção, isso é uma vida inteira. O usuário já desistiu, já foi tomar um café, já abriu o site do concorrente. Simplesmente não dá. Então, a grande questão é essa. Como é que a gente sai desse buraco e baixa o tempo para menos de meio segundo? E o mais importante, como fazer isso com um código que o time consiga olhar daqui a 6 meses e entender o que está acontecendo? De nada adianta a performance se o código vira um pesadelo de manutenção. E se esse é o tipo de problema que aparece no seu dia a dia, se você curte essa discussão técnica de verdade, já deixa aquele like e manda para o pessoal do time, fortalece o canal. Mas antes de pular para a solução, vamos dar um passo atrás. É importante entender de onde a gente veio. Porque o PHP já tentou resolver essa questão de concorrência antes, né? E quem está na estrada há mais tempo sabe, a gente sofreu um bocado com isso. Primeiro, teve a era do callback hell. Quem lembra do React PHP lá no começo? Era função dentro de função, dentro de função, um código aniado que para debugar era um parto. Aí vieram os generators com o yield que frameworks como o AMP popularizaram. Foi um passo à frente? Foi, mas tinha um efeito colateral bem chato. E o problema era esse, o tal do qual a cor da sua função. Pensa assim, se uma função lá no fim da cadeia de chamadas precisa pausar, ela tem que usar o yield, e com isso ela passa a retornar um generator. Só que a função que chamou ela agora precisa saber que está recebendo um generator. E a que chamou essa também. É como se o generator fosse um vírus que vai infectando toda a call stack para cima. Super intrusivo. E é exatamente para resolver essa bagunça que os Fibers foram introduzidos. Uma solução nativa dentro do próprio PHP para atacar esse problema histórico. A definição de livro é essa aí, um mecanismo para multitarefa cooperativa. Mas na prática, o que é isso? Pensa numa função com um superpoder. Ela está executando e de repente ela pode falar, opa, vou dar uma pausa aqui, devolvo o controle para quem me chamou e depois mais tarde ela pode ser retomada, exatamente do ponto onde parou. E aqui tem um ponto que é crucial entender para não fazer confusão. Fibers não são threads, não é paralelismo de verdade. Aqui a gente está falando de concorrência cooperativa. É a nossa aplicação PHP que decide quem roda e quando. A consequência disso? Primeiro, o custo de memória é ridículo de baixo. Dá para ter milhares de Fibers sem suar. Segundo, o tipo de risco muda. Com Fibers, nosso maior inimigo é um código que faz uma operação de CPU muito longa e bloqueia o event loop inteiro. O ciclo de vida de um Fiber é bem simples, na verdade. A gente dá um start para ele começar. Quando ele chega num ponto de I/O, ele se suspende. Nesse momento, o controle volta para o nosso código principal. Quando a operação de I/O termina, a gente avisa o Fiber com um resume e ele continua. E lá no final, a gente usa o getReturn para pegar o resultado. Aliás, se essa explicação está clareando as coisas, já clica no like. Isso é um sinal para a gente de que esse tipo de conteúdo a fundo é o que a galera quer ver. Beleza, teoria entendida. Agora vamos para o que interessa. Botar a mão na massa e aplicar isso no nosso problema lá do dashboard. Vamos ver a transformação na prática. Lembram do código original? Era basicamente isso aqui. Uma chamada atrás da outra, cada request trava a execução, espera a resposta chegar para só então fazer a próxima. O tempo total, claro, é a soma de tudo. Zero surpresas aqui e dolorosamente lento. Agora, olha o depois. E é aqui que está a beleza da coisa. A estrutura do código é praticamente a mesma. Não tem ninho de callbacks, não tem uma sintaxe bizarra, parece código síncrono. A grande engenharia é que cada chamada agora é envolvida em um Fiber. A gente dispara todas e um event loop por trás gerencia o suspende e o resume de cada uma. A legibilidade se mantém, mas o comportamento por baixo dos panos é outro. E o resultado? Tá aí, menos de 500 milissegundos. O tempo total agora não é mais a soma, é o tempo da operação mais lenta. A promessa foi entregue. Performance brutal,
sem sacrificar a sanidade de quem vai manter esse código. Certo, problema resolvido. Mas agora a gente sobe um degrau. Vamos falar de um problema mais sutil, mais avançado, que aparece quando a gente começa a usar isso em produção de verdade. Gerenciamento de estado. E aqui, meu amigo, o buraco é mais embaixo. No PHP normal de uma requisição só, usar uma global ou um singleton é seguro no escopo daquela requisição. Agora, com o Fibers, a gente tem várias linhas de execução lógicas dentro do mesmo processo. Imagina o cenário. O Fiber A seta um valor numa variável estática e pausa. Aí o Fiber B roda e altera o valor da mesma variável. Quando o Fiber A for retomado, o estado dele foi corrompido. É a receita para o desastre. A solução para isso é elegante. É um padrão que simula o Thread Local Storage. A gente usa um weak map e a chave desse mapa é a própria instância do Fiber atual, que a gente pega com fiber.getCurrent. Isso garante que cada Fiber tenha seu próprio bolsão de dados completamente isolado dos outros. É o tipo de técnica que separa código de tutorial de código de produção. E olha, se essa sacada já te deu uma luz, compartilha esse conteúdo. Ajuda a gente a chegar em mais devs que estão nessa mesma batalha. Bom, mas nem tudo são flores. Nenhuma tecnologia é bala de prata. Agora a gente precisa ser honesto e falar dos riscos, das armadilhas que a gente encontra quando isso vai para a produção. Isso aqui é um checklist de coisas que tiram o sono. Primeiro, Fibers órfãos. Um Fiber que é suspenso e nunca mais é retomado. Isso é vazamento de memória na certa. Segundo, bloqueio acidental. Se alguém sem querer coloca uma operação pesada de CPU dentro de um Fiber, ele trava o event loop inteiro. Terceiro, vazamento de recursos. É obrigatório usar try/finally para garantir que conexões de banto sejam fechadas. E por último, contexto de erro. Se uma exceção estoura no meio de 200 Fibers, boa sorte para debugar. Isso nos leva à crítica que, na minha opinião, é a mais válida sobre Fibers, a concorrência invisível. Como o PHP não tem uma sintaxe de async await, a gente olha para uma chamada de função e não tem como saber se ela vai suspender a execução ou não. Isso exige o quê? Mais disciplina do time. E se esse tipo de análise mostrando o lado bom e o lado ruim é o que ajuda de verdade no dia a dia, clica no like aí. É um jeito de mostrar para o YouTube que tem gente querendo conteúdo técnico sério. Ok, para a gente fechar, vamos amarrar as pontas e entender qual é, afinal, o lugar dos Fibers no ecossistema PHP hoje. O resumo da ópera é o seguinte: para qualquer tarefa que é limitada por I/O, chamada de API, acesso a banco, leitura de arquivo, Fibers simplesmente mudaram o jogo no PHP. Eles nos deram a performance de um sistema assíncrono, mas com a clareza de um código síncrono. É, de fato, o melhor dos dois mundos. E é isso. Se essa análise profunda agregou valor de verdade, agora é hora de retribuir e ajudar o canal. Deixa o like que fortalece o Dev Raiz, se inscreve e ativa o sino. Compartilha com o pessoal do seu time, vamos espalhar o conhecimento. E, mais importante, use os comentários. Comenta aí embaixo como é que você resolveria esse problema hoje. Já usa Fibers? Usaria outra coisa? É essa troca de ideia que faz a nossa comunidade ficar mais forte. Valeu, pessoal. Até a próxima.